Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Vivecast. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP e hoje o tema é de grande interesse de grande parte dos pacientes: 10 mitos e verdades sobre o Ozempic e o Mounjaro, que também são conhecidos como canetinhas do emagrecimento. Será que você pode usar por muito tempo? Será que tem efeitos colaterais? Tiraremos todas as dúvidas sobre essa medicação. E esse podcast é especial porque na minha pós-graduação, no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma revisão extensa da literatura dessas medicações. Então, eu posso com confiança dizer que eu estudei centenas de artigos científicos para passar essa informação. Hoje, eu estou com uma convidada especial aqui, Patrícia, que é gestora da nossa clínica. Ela vai estar me perguntando o que os pacientes querem saber sobre esse tema. Um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Meu nome é Patrícia, né? Como o Dr. Vinícius mencionou. Sou gerente aqui do Instituto, então hoje eu vou estar passando alguns mitos, verdades, para você estar esclarecendo para o pessoal, tá certo? Eu vou estar iniciando aqui. Então, o primeiro mito, né, verdade, para você estar esclarecendo, seria se essas canetinhas, elas são medicamentos para tratar diabetes. Mito! Isso é um grande mito e eu falo com grande assertividade porque esse mito me irrita muito, porque tem até pacientes que chegam na consulta e falam assim: ah, doutor, mas eu fiquei sabendo que o Mounjaro e o Ozempic são medicações para diabetes e não servem para obesidade e por isso eu não quero usar, porque eu não quero ficar diabético. Enfim, uma grande confusão. Então eu vou esclarecer agora para você 100%. Sim, essas medicações foram estudadas inicialmente para diabetes mellitus tipo 2. Porém, também foram extensivamente estudadas para a obesidade, ou seja, você tem estudos para diabetes e para obesidade, não é só diabetes. Então, o paciente que quer perder peso, ele pode utilizar, sim, as canetas de emagrecimento. Então, são medicamentos para tratar diabetes. E sobrepeso e obesidade, as duas coisas. Ah, certo. Até porque, só um adendo aqui, muitos pacientes que têm obesidade também têm já um início de o que a gente chama de resistência insulínica, que pode progredir para uma diabetes tipo 2. Então, quando o paciente tem as duas coisas, tem obesidade e diabetes, inclusive é um tratamento bem interessante porque é como se fosse matar dois coelhos com uma cajadada só. Certo. Quando a gente fala canetinhas, que você mencionou, né, que seria para o tratamento da diabetes, tanto o Mounjaro como também o Ozempic. Seria isso? As duas seriam para esse resultado? No caso, para diabetes ou para obesidade. Certo. E todo mundo pode estar usando essas canetinhas? Como que é? Claro que não, né? Claro que não. Não é todo mundo que pode usar, porque são medicações como qualquer outras. Não é todo mundo que pode usar dipirona. Não é todo mundo que pode usar Tilenol, porque são medicações que têm contraindicações. São medicações que os pacientes podem ter alergia. Então, toda medicação, principalmente essas medicações que são para perda de peso, que são medicações sensíveis, que têm um ajuste de dose bem específico, os pacientes não devem, em hipótese alguma, utilizar por conta própria sem saber como fazer o manejo de dose. Porque você pode até achar que vou aplicar aqui em mim e vou perder peso, mas não é bem assim que funciona. Você tem que avaliar a dose, você tem que otimizar a dose, você tem que fazer o desmame, que é a redução da dose depois, para você perder peso e não ganhar o peso de volta. E assim, certo, com esse tratamento, né, provavelmente o paciente vai estar utilizando ali semanalmente, acredito, né, para ter o tratamento completo. Essas aplicações, elas são dolorosas? Como que se é confortável ou não? Isso é um mito? Como que é? É engraçado você falar isso. Aqui na clínica a gente atende muitos pacientes, né? Homens, mulheres e tal. E é engraçado porque quanto maior e mais forte o homem, mais medo de agulha ele tem, geralmente, né? Mas eu vou te falar, é uma pequena agulhinha assim, a aplicação subcutânea é muito pequena. Eu sou uma pessoa que não tenho. Então isso serviria pro senhor também, né? Vamos lá. Também não vou me comprometer aqui em público, né? Mas eu não sou fã de agulha, vamos dizer assim, né? Sim. Eu operei minha tireoide faz um tempinho, eu precisei anestesia geral, precisei pegar um acesso aqui venoso em mim. Eu não sou fã de agulhas, porém, eu sou médico, então eu lido com isso. Mas, de fato, é uma pequena agulha que não vai fazer um grande medo ali nos pacientes, e geralmente, e a dor é praticamente assim, uma escala de 1 a 10 seria meio ou 1. Certo. Então, provavelmente, assim, o maior efeito colateral seria a dor. Quer dizer, que não é tanta dor, né, como você mencionou, uma escala assim de 1 a 10. Como eu falei agora, uma escala de 1 a 10 seria 1, mas é uma dor mínima, porque é uma furadinha bem pequenininha. E, assim, em relação aos efeitos colaterais, né, teria algum? Sim, tem alguns efeitos colaterais possíveis, alguns mais prováveis do que outros.
Já para deixar aqui uma coisa clara, o Mounjaro e o Ozempic, eles são medicações que têm um efeito parecido. Eles vão inibir um pouco a fome e vão melhorar uma coisa que a gente chama de sensibilidade à insulina, ou seja, aquele paciente ele vai ter como se o metabolismo ficasse mais eficiente em relação à parte da insulina. Isso também auxilia na parte do emagrecimento e na saúde como um todo. Então, o Mounjaro, em relação ao Ozempic, ele vai ter um efeito que é mais potente. Esse efeito é mais potente porque agem 2 receptores no corpo. O receptor chamado GLP-1 e o receptor chamado GIP. Não que isso importe para muita coisa, mas é importante saber que o Ozempic ele só atua em um receptor, que é o GLP-1. Então, por atuar em 2 receptores, você vai ter uma efetividade maior do Mounjaro. Em relação a colaterais, o Mounjaro ele vai ter um efeito bem menor de colaterais. Aqui no Instituto, a gente vê bem menos colaterais, aqui na prática mesmo. Nos estudos, chega, se eu não me engano, de cabeça, não estou lembrado, mas a 5% de pacientes que podem ter efeito colateral. Enquanto que no Ozempic é um pouco mais, é 7 a 10%. Então, quando o paciente utiliza uma medicação e ele tem uma chance tão baixa de ter colateral, é claro que isso dá uma segurança maior para a gente prescrever. Porém, se você não, como eu falei, repetindo, se você não sabe qual a dose utilizar, você pode ter efeitos colaterais. Por exemplo, se você chega e coloca uma dose muito alta para você, para o seu peso, você pode terminar tendo efeito colateral. Isso é um grande problema. Quais são os efeitos quando eles existem? Geralmente você vai ter efeitos do trato gastrointestinal, ou seja, enjoo é o mais comum, super comum. Quando o paciente tem efeito colateral, a própria constipação, o paciente não consegue ir no banheiro, né? Agora, tem que diferenciar um ponto, porque, doutor, eu comecei a tomar o Ozempic e o Mounjaro, estou constipado, e agora? Aí você tem que entender o seguinte, se você está tendo o efeito de redução de fome, está comendo menos, quanto menos entra, menos sai. É matemática básica. Então, se você está comendo menos, é esperado que você não vá tanto no banheiro quanto você ia antes. Então, isso é esperado. Agora, tem que diferenciar se é a frequência ou se você, quando vai no banheiro, você não consegue evacuar, basicamente. Então, enjoo, constipação, diarreia, muito mais raro. E dor de cabeça, um certo cansaço, pode acontecer também bem mais raro. E entre uma medicação e outra, né, como o senhor mencionou, qual que viria a ter mais efeitos colaterais? Como eu acabei de falar, o Mounjaro, ele tem menos efeitos colaterais do que o Ozempic. Certo. E assim, quando essa medicação surgiu, né, revolucionou aí a medicina, muitas pessoas acham que só ela já é um milagre para o emagrecimento. Nesse caso, seria necessário mudar os hábitos alimentares ou não? Só a canetinha resolve o problema? Não precisa mudar nenhum hábito alimentar. Não precisa fazer dieta, não precisa treinar. A caneta ela vai salvar você. Você é uma vítima e ela vai resolver a sua vida. Você pode usar a caneta e não precisa se preocupar com nada. É sério? Não é sério não. Na verdade, isso é uma crença comum, né? Vou usar a caneta, ela vai me ajudar e não vou precisar fazer mais nada. Na verdade, a caneta, eu sempre falo assim para os pacientes, que são 5 pilares. Sim. Para o paciente emagrecer. E um desses pilares é o tratamento farmacológico, que são as canetas, as medicações. Não só as canetas, mas também tem outras medicações. Então, se você só faz um dos pilares, dos 5 pilares, o seu resultado ele vai ser, vamos dizer assim, 20% do que ele poderia ser. E você ainda vai ter uma chance maior de ganhar peso, não é verdade? Por quê? Porque você não vai ter os hábitos de vida, a dieta, o treino. E você vai ter uma dificuldade de manter esse peso perdido, porque o efeito da medicação, a minha expectativa é que eu não passe o paciente usar para sempre. Ele usa por um tempo, emagrece e depois a gente para de utilizar para ele voltar à vida normal sem utilizar a medicação e só com os hábitos saudáveis para manter o peso. Mas aí o corpo não se acostuma? Porque assim, o senhor falou, né, que usa, depois para. Mas aí com aquela medicação o corpo não chega a se acostumar e depois voltaria o peso e volta e necessitaria novamente da medicação? Essa questão de se acostumar, o termo médico é taquifilaxia, que é o seguinte, é quando você utiliza uma medicação e você vai utilizar de novo e ela perde o efeito. Isso acontece realmente com essas medicações. Por isso que é tão importante você fazer de uma forma inteligente, de uma forma segura, para que você não precise usar 2 vezes. Porque quando você usa a segunda, terceira, quarta, quinta vez, o efeito vai caindo. Então, você não vai ter uma dependência química dessa medicação, mas se você for utilizar de novo, você vai, com certeza, ter um efeito pior. Então, use da forma correta desde a primeira vez. Agora, eu sempre assim, né? Não sei se o senhor já teve alguns relatos, mas eu já vi na mídia, tudo, falando que tinha relação com pancreatite. Tem alguma coisa a ver? Boa pergunta. Na verdade, o Ozempic, ele tem bem documentado que ele pode, e se o paciente já teve pancreatite, não é interessante a gente utilizar o Ozempic. O Mounjaro, isso é menos claro, mas por precaução a gente termina não utilizando na grande parte dos pacientes, porque a pancreatite aguda é uma condição bem grave e que pode realmente levar à morte, né? Então, se o paciente já teve um histórico de pancreatite aguda, a gente tem muito mais cuidado e geralmente eu não utilizo meus pacientes
quando eles têm esse histórico para eles conseguirem ficar bem. Sim. Em relação a essa medicação, assim, é a mesma coisa que a insulina? Porque Não, o senhor mencionou não. que... É bem diferente, na verdade. Inclusive, assim, essas medicações são para perda de peso. E o paciente que usa insulina, geralmente, ele tem um ganho de peso. Então, isso aí é uma das milhares de diferenças, tá? Na verdade, a insulina, ela vai ser usada para um tratamento da diabetes tipo 2, geralmente quando está no nível mais avançado, que já utilizou outras medicações, e é como se o pâncreas já estivesse falhando, a gente precisa utilizar a insulina de forma exógena, ou seja, de forma... aplicar essa medicação, porque o pâncreas já está falhando. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Essas medicações são para condições diferentes, como eu falei. Não é nem que são para condições diferentes, mas são para... Elas têm efeitos muito diferentes, certo? Tá, mas aí a pessoa tá com sintomas, tá ali, né, querendo emagrecer. Ela tomando a primeira dose, já tem efeito, já consegue ter um resultado bom? Vai ter efeito, mas Sim. aqui, por exemplo, quando o paciente utiliza uma dose de Mounjaro, ele vai perder aí, em média, 1 a 2 quilos aí na primeira semana. Mas é importante entender, assim, que nem todo peso que você perde é gordura. Então, geralmente, no começo do processo de emagrecimento, você perde ali um pouco de água também. Então, por isso que quando você vai emagrecer, no primeiro mês, você geralmente perde mais peso do que nos outros meses. Você vai entrando num efeito ali platô. Justamente por isso. Mas, é claro que você não vai conseguir um resultado final que você quer chegar a perder 10, 15 quilos com uma aplicação. Você precisa de um tratamento completo. E como eu falei, não é só Mounjaro. Mounjaro, também tem outras coisas que você pode fazer. Tem a parte da dieta, do treino, para você conseguir ter um resultado sustentável. Aproveitando, né, que eu tô aqui hoje, eu tô com uma dúvida. Eu tenho, né, umas gordurinhas assim localizadas. Então, assim, eu não quero perder tanto. Então, se eu tomar um mês e perder isso aí, pra mim já é suficiente. Seria ideal pra mim? Na verdade, não seria ideal, né? Porque o Mounjaro ele não foi feito, e o Ozempic não foram feitos para perder uma gordurinha localizada que eu tenho, perder meio quilo aqui na barriga. São medicações utilizadas para perder uma grande quantidade de peso em pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Então, é um dos grandes erros que as pessoas cometem. Ganhei 1 quilo no carnaval, vou tomar Mounjaro. Não acho que é o melhor uso da medicação, não é inteligente, até porque essa medicação, quando utilizada sem acompanhamento médico, sem entender o contexto geral, ela pode também levar à perda de músculo, que não é bom perder músculo. Então, muito cuidado quando você vai utilizar de forma off-label, bem off-label mesmo, como nesse caso aí. Mas aí a gente vem falando, né, das dúvidas dos pacientes, para a gente ver, né, o índice de obesidade vem crescendo muito, até para crianças, adolescentes. Esse tipo de público, criança, adolescente, também pode estar usando essa medicação? Algumas medicações elas têm aprovação para adolescentes, por exemplo, o Saxenda tem essa aprovação, o Mounjaro e o Ozempic, até onde eu sei, não tem ainda. Então tem que ter muita cautela para você fazer, tem que, claro, sempre ver risco, benefício, mas é importante sempre, como eu falei, acompanhamento médico. E como a gente faz hoje, né, para ter esse acompanhamento médico, assim, toda a clínica de emagrecimento, como que é para a gente ter acesso a esse tratamento? Bom, na verdade, o Mounjaro ele foi aprovado no Brasil já faz um bom tempo e você tem opção de fazer essa medicação, claro, e isso é uma grande polêmica, né? Vou aqui comprar sei lá, com o meu amigo aqui que ele vende, que ele importou e tal. Tem que ter muito cuidado para você não adquirir uma medicação falsificada e terminar utilizando algo que vai prejudicar a sua saúde. Você está fazendo algo para melhorar a sua saúde e pode terminar prejudicando se você não sabe exatamente o que é aquela medicação. E até se você comprar o original de um amigo seu, por exemplo, que está vendendo, você também precisa fazer o tratamento completo, como eu falei. Não é só Mounjaro. Vou usar, aplicar e eu vou emagrecer. Não é assim. Você tem outros pilares que você precisa atuar também junto para você utilizar de uma maneira inteligente, ter resultado e manter o resultado depois. Porque não adianta nada você utilizar, comprar do seu amigo ou comprar de um fornecedor obscuro, usar por conta própria, talvez até ter um resultado inicial ali, perder alguns quilos, mas depois você ganhar tudo de volta, que é o que acontece com quase todo paciente. E o pior, sabe o que é, Patrícia? Sim. É que depois esses pacientes vêm na clínica médica, no consultório, e falam assim, eu já usei e tal, mas agora eu quero usar da forma correta. Mas lembra do que eu falei, onde você utiliza a segunda, terceira, quarta, quinta vez, a chance do resultado é muito menor. Então é como se você perdesse uma oportunidade. Você utiliza por conta própria, achando que está economizando, na verdade você está perdendo uma oportunidade de fazer da melhor forma, da forma correta, com acompanhamento médico. Perfeito, doutor. A gente finalizou aqui, né? A gente conseguiu tirar as dúvidas aí dos pacientes, esclarecer, né? Muitos pacientes têm essas dúvidas sobre essas canetinhas, Mounjaro, Ozempic. Então, eu quero agradecer, né? Esse momento aqui. De nada. Com vocês, e foi um prazer. Muito bom. Se você está assistindo aqui esse vídeo e você tem alguma dúvida que eu não abordei aqui sobre o Mounjaro, sobre o Ozempic,
escreve nos comentários que eu vou responder todas, 100% das dúvidas que tiver nos comentários. Eu vou responder, talvez até faça um vídeo extra explicando, porque eu quero realmente difundir o máximo de informação sobre essas canetinhas para as pessoas pararem de fazer besteira que eu vejo todo dia. Galera utilizando por conta própria, tendo problemas, alguns até se hospitalizando, enfim. E casos mais graves. Então, se você gostou desse vídeo, desse podcast, vamos fazer outros focados em saúde, emagrecimento, estilo de vida. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sino, me segue no Instagram, veja meus outdoors pela cidade e a gente se vê no próximo vídeo.